Dorileu, depois que virou síndico, João Lidington, você viu que ele meteu ali, respectivamente, ficar lendo contrato, negócio de condômino lá, multa de piscina, multa de som alto. Você estava na piscina e com som alto, respectivamente. Animal de estimação. Animais de estimação. Hashtag pai de pet. Isso. Não são permitidos. Boa, Dorileu. Agora, Bigode, seguinte. 1-0 magro, mas são 3 pontos. Empataram com a Argentina ali no topo da tabela. O que importa pra você, na sua visão, para a seleção hoje, são os 3 pontos ou você esperava um futebol já um pouquinho melhor, até em detrimento do que aconteceu em Belém do Pará contra a Bolívia? São seleções bem diferentes, né? A gente aqui, quando no pós-jogo contra a Bolívia, a gente falou que era um momento de ter calma, não adianta a gente achar que está tudo bem, que vai funcionar tudo dessa maneira, porque as coisas não funcionam. O futebol não se faz da noite para o dia. O futebol é um processo. Você tem que respeitar esse processo. E é o processo que o Fernando Diniz está passando. E o Brasil, assim, me desculpe a você que não quer ouvir isso, mas a seleção brasileira vai sofrer ainda mais. Vai pegar adversário mais complicado, vai sofrer, vai encontrar dificuldade. É natural. Lembrando, olha o Fluminense como demorou. Dá um pau rapidinho. Sim. Lembrando que o próximo é daqui a um mês, certinho. Venezuela no Pantanal, tranquilo. Depois é Uruguai lá. Jogo tem que marcar duro. o Arrascaeta. Se ele estiver bem para jogar, né? Porque não pôde ir nessa por conta da lesão. Então, acho que o torcedor, é claro que quando ganha, por mais que seja uma Bolívia, mas ganha da maneira que venceu, jogando bem, um futebol bonito para frente, é claro que é natural da pessoa ficar um pouco mais eufórica, um pouco mais animada, mas nós aqui que sentamos nesse banco, a gente tem que ter um senso crítico muito afiado, porque não dá pra gente falar que tá tudo bem, sendo que algumas coisas ainda têm que acontecer. É muito claro que esses jogadores, muito por conta da presença deles no futebol europeu já há bastante tempo, muitos deles têm alguma dificuldade para entender como funciona esse mecanismo do jogo do Diniz, que é completamente diferente do que eles fazem durante o ano inteiro, praticamente. Então, a gente precisa ter muita calma, o Brasil ainda vai oscilar, a gente vai ver alguns jogadores se destacando mais, outros se destacando menos. Eu ouvi ontem, até na transmissão mesmo, e até nas redes sociais, muita gente criticando o jogo do Casemiro. Eu, por exemplo, não achei esse jogo ruim do Casemiro. Pelo contrário, eu acho que ele foi um dos que mais tentou se encaixar nesse novo estilo do Diniz. Tentando jogar, tentando acelerar um pouco mais as jogadas, enfiada de bola. Óbvio que não tem mais aquele posicionamento que ele tinha antes, mas é um processo, é uma coisa natural. Acho que a gente ainda vai sofrer um pouco. Posso fazer um questionamento pro senhor? O caminho acho que tem a gente sabe que o Casemiro, vamos lá, vamos supor que cada linha dessa aqui é uma prateleira. O Casemiro tá naquela lá de cima, na branca lá de cima. Sim. Não dá nem pra vocês verem daí, porque senão vai mostrar os fios desencapados. Tem lá também. A gente sabe disso. Mas ontem não era o caso, já que não está na melhor noite, meteu o moleque André pra jogar um pouquinho? Eu acho não era o caso, não? Eu acho que ele poderia ter colocado. O André cheio de gás, pá. Não só o André. Eu achei que o Diniz ontem ele demorou muito. Também achei. Porque assim, quando você olha para um banco de uma seleção brasileira, você vê grandes jogadores. Não é uma seleção frágil. Você tem grandes nomes em todas as posições praticamente. Então, para você mexer, é teoricamente mais fácil. Mas também tem o lado do treinador, que ele está há pouquíssimos dias treinando esses jogadores. E o que ele quer? Ele quer a repetição do time para que aquilo que ele treinou seja feito dentro do campo. Podia ligar pro São Paulo para falar isso, né? A repetição do que está acontecendo para poder entrosar, né? Claro. Continuidade. Continuidade. Ô, Atirson, a seleção do Peru é mais forte do que a seleção da Bolívia. Aí a gente pega uma Venezuela que não vem mas tem um moleque de 16 anos que bateu recorde ontem, ele tá vendendo pro Chelsea. Pô, tu quer que eu conte onde os caras do Brasil jogam? Pelo amor de Deus. Né? Uma andorinha só não faz verão. Frase do nosso filósofo Carlos Alberto. Quer dizer, não é dele, mas que ele usava. Mas depois tem o Uruguai lá, Atirson. E aí, eu não sei se o Luizito está sendo convocado. Não, acho que não foi dessa vez, não. O pistoleiro não foi. Tá, mas tem a Arrascaeta, tem o Mateu Valverde, a gente trouxe do Real Madrid. Darwin Nunes, De La Cruz. Esse é o que perde gol pra caramba, né? Darwin Nunes que perde gol. Mas aí, do jeito que a fase nossa tá, Aí, Tirson, eu acho que sim, até em cima da enquete que o João trouxe ontem, que a gente trouxe ontem, é o primeiro desafio à Vera. Uruguai fora de casa. Então, assim, o que o Amendo falou realmente faz muito sentido, porque você precisa
de tempo para você colocar suas ideias, colocar sua filosofia, seus métodos de jogo. E é natural que você precise de 3, 4 meses diariamente fazendo as atividades para que os atletas compreendam cada vez mais o que o treinador quer. Você treinou ali 10 dias e 2 jogos. E não dá tempo para você fazer todos os aspectos. Você vê algumas coisas já sendo desenhadas. Essa formação aí você já consegue visualizar. Trazendo sempre o adversário para o canto do lado do campo, né? Que é o estilo do próprio Diniz. Atrair o adversário para as laterais para dar espaço exatamente no lado oposto. A gente já viu o Brasil buscando isso. O Brasil precisa agora achar algumas outras ideias. Atacar o espaço, né? Porque a gente fala do próprio Richarlison. A gente acabou sabendo depois do jogo que ele está tendo problema pessoal, né? E isso aí acaba afetando ele dentro do campo. Então, assim, não é à toa que ele não vem tendo um bom rendimento. Então, assim, você não pode afastar esse jogador de uma hora para outra. Você tem que... Mas não dá essa responsabilidade de ser o titular absoluto. Você já sabendo desse processo, você começa a colocar eles aos pouquinhos dentro do campo. Agora, algumas situações, né, bem claro. O jogo de ontem precisava de quê? Jogadores que criassem dentro do campo ofensivo, aquele passe, aquela inversão. O Casemiro é aquele jogador mais posicional, aquele jogador que dá apoio na retaguarda ali, na parte defensiva, principalmente na saída de bola. Mas o adversário não pressionava o tempo todo lá em cima. E aí o Brasil tinha dificuldade de achar esse espaço dentro da defesa. E é natural. Pouco tempo de trabalho. E aí entra mais a criatividade e a tomada de decisão do próprio jogador, de conseguir achar um espaço, né? E com tudo isso a gente vê que o Brasil vai ter um pouquinho de dificuldade dentro desse cenário, dessa armação toda que o Diniz quer. Você falou do Richarlison, a gente separou aqui a entrevista do Richarlison pra gente falar um pouquinho sobre isso também. Bota na tela aí pra mim, Joãozinho. Ó, passei por momento, né, turbulento nesses últimos 5 meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir. Tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente. Atacante da seleção brasileira após o jogo contra o Peru. Tá aqui o Pombo, que fez um golaço ontem, mas por milímetros, Dorileu mostrou aqui, centímetros, né? Aliás, esse VAR, hein? Antes de falar do Richarlison, bota aquela, Pedrinho! Ô, Comebol, você se mete em tudo, quando você quer. Racismo você finge que não existe. Aí eu nem falo mais nada, né, Bigode? Racismo até teve uma puniçãozinha aí para água com açúcar. 25% do estádio menos da capacidade. Não é nada. O Felipe Melo imita a galinha, você quer punir o Felipe Melo. É porque é ofensivo pro argentino. Eu quero que se lasque. De chamar de imitar a galinha não ofende ninguém, raça de ninguém, identidade de gênero de ninguém. Ligou até a lanterna aqui agora, é a luz. É a luz. Racismo, você finge que não tá vendo, aí dá uma puniçãozinha água com açúcar. Multa o Fluminense por conta do gramado. Que, né, aí 100 conto, 100 mil reais. Aí o teu VAR fica 7 minutos atrás do jogo no jogo de madrugada, que você não pensou na gente, só pensou no Peru. O problema é teu. Beleza. 7 minutos, eu quero ver o que vai acontecer com essa arbitragem. Com esse pessoal da árbitro de vídeo, que não é possível. Tava vendo naquela televisão antigamente, que era o Telefunken, que rodava assim, tac, tac, tac. Não é possível. 7 minutos eu nunca sabe vi o que é isso, não? O telefone, ele sabe o que é. Eu não sei. Não sei. Esse já pegou LED. Não é nem LCD, é LED. E aí vamos falar do Richarlison. A galera que não gosta do Richarlison, que eu acho que vai até além de futebol, porque o Richarlison é um cara que se posiciona politicamente, ele defende pautas identitárias, ele fala, coisa que o jogador normalmente não fala, a gente respeita, cada um fala, não é problema meu. Aí vocês façam o juízo de valor de vocês. Então a galera tá pegando isso nesse momento pra apertar. Só que, quando ele fala isso, depois de um jogo que ele chora, e do outro que ele também não foi tão bem, apesar de ter feito o gol anulado, a galera tá falando, agora é mole botar na culpa. Eu não acho que seja isso, acho que não é por aí o caminho. Acho que a gente tem que ter um pouco de humanidade, a gente não sabe qual é o problema, mas parece que, né... Pessoas que cercam ele. Pessoas que cercam ele, e você sabe, já morou fora, não sei se você era casado da primeira vez. Era. Quando você fica sozinho lá fora é complicado, você quer estar com gente perto de você, às vezes você não filtra. Lógico. Então, assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa declaração do Richarlison. Só antes do Amanda falar, cara, porque essa é uma situação realmente muito delicada.
A gente que teve a oportunidade de morar fora, eu fiquei um período sozinho, porque minha esposa ficou grávida e ela achou melhor a gente vir para o Brasil, né? Ela vir para o Brasil fazer o parto no Brasil. E com isso eu fiquei com o meu cunhado lá, pessoa realmente da minha confiança, para você não se sentir tão depressivo, né? Porque você está ali no dia a dia, você precisa conversar com alguém, você precisa de uma companhia, mesmo que você tenha os seus companheiros de clube e tudo, mas você precisa fazer algo fora das quatro linhas. Senão você acaba tendo problemas psicológicos. E com isso, para piorar o dele, foi pessoas que se aproveitaram dele. Quando você dá confiança para a pessoa, quando você tem realmente uma confiança, e a pessoa vai se aproveitando. Ele só falou desse problema, possivelmente tenha outros, que a gente, né, ele não quis expor com certeza. E aí a gente fica preocupado, porque realmente não é fácil, para quem morou fora do Brasil, não é fácil. Para quem já está acostumado com família, parente, amigos, é uma complicação muito grande você morar fora do Brasil. E aí quando ele expõe essa situação, a gente já vem falando desse posicionamento dele em relação à postura dele dentro de jogo, que não é legal, a gente está batendo sobre isso, mas a gente não sabia desse lado pessoal, que aí aumenta mais o carinho que a gente tem que ter por ele. Ele é um jogador importante para a seleção, só não acho que ele joga na posição correta, mas é um jogador que realmente vai voltar a atuar bem, porque ele não está na Europa à toa. Há quantos anos ele já joga no futebol inglês? Agora tem mais um problema para ele, e pra gente não. Martinelli entrou engolindo a bola, tá bem pra caramba lá no Arsenal, voando. Vini Júnior, tomara, né? Volta, já a gente espera, né, pro jogo contra Venezuela e Uruguai. Então a gente vai ter Rodrigo, Neymar, Jesus, Richarlison, Martinelli, que entrou muito bem, Vini Júnior. O problema do Martinelli é que ele joga no lado do Vinícius, né? Então assim, eu botaria o Vinícius por dentro, traria o Vinícius por dentro, junto com o Neymar, jogaria sem um atacante de área agora nesse momento, deixaria os dois extremos ali, Martinelli e Rafinha de um lado, o Rodrigo ou o próprio Martinelli, e trazia o Vinícius Júnior para dar essa liberdade, porque o Vinícius Júnior tem essa facilidade de atacar o espaço bem, e ele tem uma facilidade de jogar por dentro. Voltando no tema do Richarlison, eu acho que nessa seleção ele só tem vaga de centroavante. 9zão. Só 9. Eu não acho que ele tem vaga para jogar dos pela lados. Pela qualidade dos extremos, exatamente. Eu acho que as alas são as melhores posições que a gente está servindo. E tem bastante, né? E tem muita gente boa. E qualidade. Muita gente boa. Não é só quantidade, é qualidade. Qualidade. Então, para mim, o Richarlison, a vaga dele, de fato, tem que ser a 9. Só que é muito fácil agora, num momento como esse, você deixar de lado um cara que está passando por esses problemas. Mas de recuperar, né, cara? Mas aí que tá. Se tiver afetando dentro de campo, até por humanidade, eu acho que o Diniz tem, ou alguém fala, cara, não se queima agora. Resolve o teu problema. Claro. Quando você estiver bem, eu te garanto que você volta. Mas aí é o momento para você abraçar. Não dá para você falar, ó, vai lá, vai resolver o teu problema que depois você volta. Não é assim. Agora é hora de você abraçar, faz um carinho, chama o cara. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!